Pessoal, estamos de volta depois das férias, a gente já descansou um pouquinho, a gente já vai começar com uma lista, certo? A primeira lista depois das férias vai ser a nossa última relacionada com análise combinatória, vai ter a parte de binômio de Newton, certo? Nessa lista a gente vai tentar expandir o binômio de Newton e usar propriedades dos seus termos, tá? Lembrando que a gente vai ter 12 exercícios resolvidos agora e no momento a gente vai acabar sempre fazendo uma revisãozinha das fórmulas antes de usar. Tá, então no meio das contas talvez a gente faça uma revisão das fórmulas, certo? Lembrando que vocês conseguem a lista que a gente está resolvendo agora na descrição, está em PDF aqui embaixo, e a gente vai começar resolvendo, ok? Vamos lá então. Pessoal, então antes de começar esse exercício, a gente vai relembrar o que diz o binômio de Newton, certo? Ele diz que eu tenho que expandir um binômio do tipo A mais B com o expoente n. Eu tenho essa fórmula aqui em cima, em que eu começo com o maior expoente no A e vou decrescendo o expoente no A e aumentando no B. Estão vendo que está diminuindo no A e aumentando no B. E esses coeficientes que aparecem são os coeficientes que são combinações. E tudo envolve n, combinações de n com algum fator P que a gente chama. Então, por exemplo, no momento que eu for abrir aqui o x menos 3 elevado à quarta, sem eu fazer aquele método da distributiva, colocar ele x menos 3, x menos 3, x menos 3, x menos 3 e abrindo as contas com a distributiva, o que o binômio de Newton nos diz? Que eu posso expressar isso aqui, olhando aqui, quem seria o n? Só vou pegar aqui, o meu n é o 4, certo? Aqui é o n, vou só marcar. Quem que é o a? O a é o x e o b aqui, o b é igual ao menos 3. Notem que aqui é mais e aqui é menos. Então, quem que é o b? O b é menos 3. Como é que eu vou abrir essa conta? Primeira coisa, o primeiro termo elevado ao n. Então, a primeira coisa fica x elevado a 4. O segundo termo vai ser 4, combinação de 4, 1 a 1. Eu vou diminuir 1 no primeiro termo, então vai ficar x elevado a 3. E vou colocar agora o b, que é menos 3. Cuidado bastante com os sinais. Coloque 1. Então começou a aumentar. O próximo vai ser quem? 4, 2 a 2. Diminuo aqui, fica x ao quadrado. E o b elevado a 2. Agora também o que eu tenho? 4, 3 a 3, diminuo 1 nesse primeiro termo, fica x elevado a 1, e menos 3 elevado a 3. E além disso, o último termo, que é a combinação de 4, 4 a 4, vezes menos 3 elevado a 4. E agora é só fazer essas contas. O que eu vou ter que abrir? Primeira coisa, x elevado a 4, mais combinação de 4 a 1. Eu não vou fazer as contas agora das combinações, eu só vou botar o resultado final. Então eu tenho combinação de 4 a 1 é 4, x ao cubo, vezes menos 3 elevado a 1 é menos 3. Agora o que eu vou fazer? Combinação de 4, 2 a 2. Se vocês fizerem as contas, combinação de 4, 2 a 2 vai dar 6. X ao quadrado e menos 3 ao quadrado fica 9. Combinação de 4, 3 a 3 é a mesma coisa que combinação de 4, 1 a 1. Então eu tenho 4 vezes o x e vezes menos 3 ao cubo fica menos 27. E agora o último termo, combinação de 4, 4 a 4, opa, não é 4, perdão, é 1. E aí só vezes o menos 3 elevado a 4 fica exatamente 81, que é positivo. Então agora é só escrever isso aqui de uma maneira mais bonita, mais elegante. Isso aqui fica x elevado a 4. Aí posso multiplicar as constantes, então fica menos 12, x ao cubo. E agora 9 vezes 6 dá 54, x ao quadrado. 4 vezes 27, quanto é que dá? 108, só que é negativo, menos 108, x mais 81. Então já observem que eu estou fazendo um binômio com expoente 4, então eu tenho uma expansão com 5 termos. O que a gente tem? Sempre quando o número for 4, eu vou ter 5 termos, sempre um a mais do que o n está indicando. Então essa aqui é a nossa proposição, esse aqui é o primeiro valor. Então nesse item B eu tenho mais ou menos parecido com o anterior,
Só que agora eu vou tentar escrever um pouquinho, não vou colocar tudo na mesma linha, senão o Ulisses vai acabar me xingando que eu não deixo espaço aqui para colocar as questões. Então, eu vou tentar colocar até um certo ponto e depois eu vou colocar a parte de baixo. Agora eu vou começar a identificar, começar a colocar, por exemplo, por cor. Quem que seria o meu A aqui? Meu A é o 2x. O meu B é o 3y. Então, o 3y é o B e o N é o 5. Então, a gente pode usar a fórmula do binômio, certo? O que a gente vai fazer? Primeira coisa, vamos expandir isso aqui. Se eu tenho uma expansão de um binômio com a potência 5, eu vou ter uma expansão com 6 termos, tá? Então, a gente vai começar pela fórmula. A primeira coisa que vai aparecer é que o A fica elevado ao N, 5. Então, vai ficar com 2x elevado a 5. Então, é muito importante isso aqui, que vocês coloquem os parênteses para não se esquecer na hora da conta, porque tudo é elevado a 5. Então, coloquem parênteses em tudo, até em questão de sinal para não complicar, certo? E aí a outra, agora eu venho com combinação de 5, 1 a 1. Combinação de 5, 1 a 1, certo? Agora, o meu A vai ficar elevado a 4, eu diminuo. 2x elevado a 4. E o meu B vai ficar elevado a 1. Então, eu já vou botar aqui, ó, 3y. Já vou colocar mais um termo. O próximo vai ficar combinação de 5, 2 a 2. E aí, vai o A, só que elevado a 1, um expoente a menos, fica 2x elevado a 3. E o y eu aumento. Fico 3y ao quadrado, colocando tudo em parênteses, tá? Vou colocar tudo em parênteses. Agora eu venho para o outro termo que vai ser combinação de 5, 3 a 3. Agora, o meu B vai ser 2x, diminuindo 1 do 3, fica 2. E o meu y vai ficar 3y elevado a 3, aumento. Observem o seguinte, no momento que eu faço a expansão, se eu somar os expoentes aqui, o 2 e o 3 tem que dar o 5, o 4 com 1 tem que dar 5, o 3 e o 2 tem que dar 5. Então dá para ver na hora se vocês não estão esquecendo de alguma coisa. Então, e o outro vai ser 5, 4 a 4, só que o A vai estar elevado a 1, 2x elevado a 1, e o meu B vai estar elevado a 4, então fica 3y elevado a 4, mais combinação de 5, 5 a 5. Agora, o meu A vai como 0, então não precisaria nem colocar. Então, eu só coloco o B elevado a 5. Então, olhem só, o que a gente vai fazer agora é abrir todas essas contas aqui. Primeira coisa, colocando aqui 2x elevado a 5. Agora eu tenho propriedade de potência. Eu tenho que elevar o 2 a 5 e o x elevado a 5. 2 elevado a 5 seria 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes, né? Então, 2 elevado a 5 fica 32. X elevado a 5 mais combinação de 5, 1 a 1 é 5 vezes 2 elevado a 4 fica 16. X elevado a 4. Agora, esse aqui fica 3y mais combinação de 5, 2 a 2 vai dar 10. Então, 5, 2 a 2 é 10 vezes 2 elevado ao cubo, que é 8, vezes x elevado ao cubo, vezes o 3 elevado ao quadrado, que dá 9, y ao quadrado, mais um termo. 5, 3 a 3 é o mesmo que 5, 2 a 2, então vai dar 10 vezes 2 ao quadrado fica 4, x ao quadrado, 3 ao cubo é 27, vezes 27, y ao cubo. Aí eu continuo aqui, mais esse outro termo, 5, 4 a 4 é o mesmo que 5, 1 a 1, é 5. Lembrando que na hora, se vocês tiverem dúvida, vocês façam a conta, tá? Aí 2 elevado a 1 é 2, e x, e agora eu tenho 3 elevado a 4, que é 81, y elevado a 4, mais 5 combinação de 5, 1 a 1, combinação de 5, 5 a 5 é 1, vezes 3 elevado a 5, que vai dar 243,
y elevado a 5. O que eu tenho trabalho de fazer agora é só multiplicar esses números que estão aparecendo. É só isso que eu tenho que fazer. Então é mais uma questão de atenção agora. 32x à quinta mais 5 vezes 16 vezes 3, vou consultar o tarô aqui, que vai dar 240 240x à quarta vezes y. Aí 10 vezes 8 vezes 9 vai dar 720 x ao cubo y ao quadrado. 4 vezes 27 dá 108, vezes 10 dá 1080, x ao quadrado y elevado a 3. 5 vezes 2 dá 10, vezes 81 dá 810, 810 x y elevado a 4. E aqui 1 vezes 243 fica 243 y a 5. Então é importante ter bastante atenção e colocar isso aqui sempre em ordem, colocar parênteses nas coisas e abrir as coisas devagar, porque qualquer erro que dá aqui no meio, vocês podem se atrapalhar e o resultado dá todo errado no final. Agora no exercício C, o que eu tenho? Agora começou a aparecer fração, complicou tudo, mas a gente vai ter que ter calma. No momento que eu escrevo a fração, coloque em parênteses, tudo a gente vai organizar com calma. Eu vou fazer da mesma forma. Eu vou chamar o A de 2x. Quem que vai ser o meu B? O meu B vai ser menos o 1 sobre 2x ao quadrado e o meu N vai ser o 3. Então eu vou escrever isso aqui. Primeira coisa, eu tenho um binômio expandido na 3, certo? Elevado a 3, não expandido, perdão. Então eu vou ter 4 termos na minha expansão. Então vamos com calma, a gente vai poder simplificar as contas, tá? Então vamos começar o seguinte. A primeira parte, o que eu faço é sempre o A elevado ao N que aparece. Então fica 2x elevado a 3. Segunda parte, o N é 1 a 1, é 3, 1 a 1, certo? O A, eu diminuo 1 do expoente, então fica 2x ao quadrado, vezes. Agora aparece o B com fração. Como é que eu vou colocar? Cuidado. Menos 1 sobre 2x ao quadrado elevado a 1. Então essa primeira parte, tome o cuidado de escrever com fração, para não atrapalhar, e tem o sinal ainda para causar confusão. Mas agora vai ser combinação de 3, 2 a 2. O A é 2x, só que vai estar elevado a 1. Vezes o meu B, que é menos 1 sobre 2x ao quadrado, elevado a 2. Mais... Agora, a combinação de 3, 3 a 3, que já vai dar 1. E agora, se eu diminuir 1 do expoente, fica na 0, elevado a 0, então não precisa mais. Só vou ficar com o termo B, como menos 1 sobre 2x ao quadrado, elevado a 3. E agora é só fazer essas contas com calma. Vai dar um pouquinho de trabalho, mas a gente consegue. Olha aqui. 2x ao cubo, o 2 tem que ir ao cubo, vira 8. O x ao cubo fica x ao cubo. Combinação de 3, 1 a 1 é 3, vezes 2 ao quadrado é 4, x ao quadrado. Agora o seguinte, quanto é que é isso aqui elevado a 1? Fica exatamente isso, menos 1 sobre 2x ao quadrado. Combinação de 3, 2 a 2 é a mesma coisa que combinação de 3, 1 a 1. Então isso aqui vai ser 3, vezes 2x elevado a 1 fica 2x, vezes... Isso aqui ao quadrado vai ficar positivo, certo? Por isso que eu já nem coloco mais o meu parênteses. E 2 ao quadrado fica 4. X ao quadrado e ao quadrado, lembrem das propriedades de potência. Potência de potência eu multiplico, fica x elevado a 2 vezes 2, que dá 4. Mais, combinação de 3, 3 a 3 é 1. Vezes isso aqui elevado a 3. Lembre que o negativo, quando está elevado ao expoente ímpar, fica negativo, então fica menos 1 sobre 2 ao cubo fica 8 e x ao quadrado elevado ao cubo, lembrem, potência de potência, eu multiplico os expoentes, eu fico com x elevado a 6. Eu não estou somando, não fica x elevado a 5, é multiplicação de expoentes. E agora é só a gente fazer as contas. Primeiro, vamos lá.
8x ao cubo mais 12x ao quadrado. Já vou fazer isso aqui, ó, esse sinal, lembra que eu estou multiplicando frações, então eu só multiplico o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Aqui, como não tem nada, é 1. Então eu já vou fazer essa conta, já vou colocar um menos aqui, e aqui embaixo, esse 2x quadrado que está multiplicando vai ficar igual. Agora, de novo, 3 vezes 2x vezes 1 vai ficar 6x sobre 4x ao quadrado. 4x ao quadrado. Vocês viram aqui que eu tinha errado? Na verdade, isso aqui só foi um truquezinho para ver se vocês estão atentos. E eu queria trocar de roupa, eu já estava cansado daquela. Então assim, eu vou dar um troquei de roupa, agora vou voltar. Eu tinha errado aqui quando eu coloquei o x, eu copiei como x ao quadrado, então na verdade era x elevado à quarta. Então vamos seguir a partir do que a gente já tinha feito e vamos colocar aqui. Por exemplo, lembrando o seguinte, que eu tenho que sempre multiplicar os numeradores, então fica 3 vezes 2 vezes 1 vai dar 6, vezes x, 6x. Embaixo, mantenho 4x quadrado, fica 4x quadrado, não, de novo eu falei errado, x elevado a 4. Então, mantém isso aqui e o resto, olhem só. Mais com menos dá menos, então eu já coloco o sinal de menos, menos 1 em cima, e 8x elevado a 6 aqui. Então essa parte está ok, a gente já corrigiu. E só continuando, o que eu vou ter que fazer agora são as simplificações. Então, por exemplo aqui eu não tenho nada para fazer, fica 8x ao quadrado. Aqui eu posso simplificar o 2 com o 12, então sobra 6 e 1, então ficou menos 6. E aqui o x ao quadrado com x ao quadrado simplifica, fica 100x, então fica um termo independente de x. Aqui que eu posso fazer é simplificar o 6 e o 4, então fica 3 em cima e 2 embaixo. Como eu tenho 4x embaixo, eu tenho 1 em cima, eu acabo ficando com 3 embaixo. E aqui eu não tenho como simplificar e ficou então 8x elevado a 6. E agora sim o exercício está certo, beleza? Essa segunda questão, o que ela está pedindo? Para eu calcular a soma de todos os coeficientes numéricos da expansão. Ou seja, eu teria que abrir toda essa conta aqui pelo binômio. Se eu tenho alguma coisa elevado a 8, o que eu tenho? Então, 9 termos. Então, eu tenho que calcular 9 coisas para depois somar, certo? Só que não é essa a intenção, o exercício não é desse tipo. Até tu pode fazer o seguinte, tu pode abrir... E aí o seguinte, tu vai abrir todas essas contas, vai ter os 9 termos e depois tu soma, tu encontra o valor. Tranquilo, não vai ser só... Dá para fazer, só que é muito demorado. Tem a técnica que a gente viu, que é o seguinte. No momento que eu coloco 1 para todas o x, faz o x desaparecer e só vai aparecer número, que é isso que eu quero. Então, para calcular a soma dos coeficientes da expansão, lembrando que o que eu preciso fazer é sempre substituir os meus valores, que são letras, tá? Por 1. Que no momento que eu troco por 1 isso aqui, o que vai acontecer? Vai só aparecer número, o x desaparece, que é os números que a gente quer. A gente não quer o x, a gente só quer os números. Então, mas o jeito mais fácil de fazer isso aqui é o seguinte, se eu trocar por 1, olhem só como é que eu fico. Ficaria 3 vezes 1 ao cubo, menos 2 por 1, elevado a 8, certo? E isso aqui vai dar exatamente a soma de todos os coeficientes. Lembrando que aqui aparece negativo, eles vão acabar cancelando alguma coisa. Vai ter coeficiente negativo que vai diminuir o restante, vai diminuir a soma. Então, o que eu tenho aqui? 1 ao cubo é 1, vezes 3 fica 3, sobre menos 2 elevado a 8, e fica 3 menos 1 elevado. 3 menos 2 fica 1 elevado a 8, que é 1. Então, isso aqui é a soma dos coeficientes e 1 é a alternativa A do exercício. E já aproveitando, sem fazer o segundo exercício, o que a gente pode ver? Esse exercício 3 aqui está de barbada, tá? O número de termos do desenvolvimento desse negócio aqui, ó. Aqui é 3. Eu tenho 4x ao cubo menos y elevado a 9. Como a gente pôde observar nos exemplos anteriores, o meu n aqui em cima, o meu expoente, eu consigo determinar quantos termos eu tenho, independente do que tem aqui no meio, certo? Então é isso que eu vou me preocupar, não preciso me preocupar com o restante. Se eu tenho n igual a 9, eu tenho automaticamente 10
termos quando expandir. Aí tu pode ser aquela pessoa que esquece na hora, o que vai ter que fazer? Vai ter que calcular o binômio, abrir o binômio de Newton, certo? Vai ver quantos termos aparecem e vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dá certo também, só que não precisa, a gente sabe que se o n é 9, eu tenho 10 termos, e nesse caso 10 termos é a alternativa C, então a gente já... Um exercício fácil aqui, exercício facinho, só para a gente interpretar o que diz o n. Só antes de seguir a resolução da lista e para o quarto exercício, a gente só vai usar agora, relembrar como é que funciona a fórmula. Se eu quero calcular, eu não preciso calcular todo o binômio, eu só quero descobrir algum termo específico, eu tenho uma fórmula específica para cada termo. Então eu não vou precisar abrir todo o binômio, fazer todas as contas para identificar quem que é o número, embora eu possa fazer isso, mas não é o jeito mais rápido. Porque no momento que eu boto um expoente muito grande, para abrir essa conta, fazer a distributiva em tudo isso aqui, ou abrir pelo binômio de Newton, eu vou ter uma coisa com muitos termos e demora muito para abrir. Então vamos analisar o seguinte, quem que é o primeiro termo? Esse aqui é o primeiro termo que aparece sempre, certo? Esse aqui é o segundo, esse aqui é o terceiro. O que dá para observar? Se o primeiro termo aparece com isso aqui no zero, certo? Combinação de n 0 a 0. Segundo termo com 1, terceiro termo com 2, certo? O que eu vou fazer? Só para lembrar da fórmula, o meu termo de índice P mais 1, ou seja, o P mais 1 é o termo, por exemplo aqui, o segundo, o P seria 0, o terceiro, o P seria 2, certo? Acho que eu falei errado, perdão. Se o segundo, o P seria 1, o terceiro, o P seria 2. Eu sempre consigo calcular como? Tudo depende do meu P que eu estou escolhendo, quem que é o representante aqui. O que eu tenho? É combinação de N, P a P. Vamos observar aqui no caso do 3, o P é 2, o A tem que ser elevado a N menos P, e o B tem que ser elevado a P. E essa aqui é a nossa fórmula do termo, certo? Do termo. E é isso aqui que a gente vai usar. A gente não vai precisar mais abrir todas as contas como a gente estava fazendo antes. E é isso aqui que a gente vai identificar. Basta apenas identificar quem que é o P que a gente precisa encontrar conforme ele está dizendo, tá? Então vamos fazer ali o primeiro, vamos seguir que a gente já vai continuar com a resolução. Gente, nesse exercício, o que ele está dizendo? Eu tenho essa expansão aqui, eu tenho que fazer essa expansão aqui, ele está querendo saber qual que é o termo médio disso aqui, ou seja, o termo que aparece no meio. Vamos observar só o seguinte, eu tenho o quê? Meu expoente aqui é 8, certo? Quantos termos eu tenho? Se eu tenho 8, eu sempre tenho um termo a mais, eu tenho 9 termos, correto? No momento que eu tenho 9 termos, vai ter um termo do meio, porque ele é ímpar, ou seja, vai ter uma quantidade para lá e uma quantidade para cá, e ele é exatamente no meio. Quem seria o termo médio aqui? O termo médio seria exatamente o quinto termo, porque tem o primeiro, segundo, terceiro e quarto antes, e depois tem o sexto, sétimo, oitavo e o nono depois, ou seja, 4 antes do quinto e 4 depois. Então, quem que é o meu P aqui? Certo? O meu termo vai ser o quinto. Então, o meu quinto termo é o P mais 1, ok? Então, nesse caso, quem que é o P que eu tenho que descobrir? O P tem que ser o 4. E se eu estou querendo descobrir, então, quinto termo, eu tenho que usar o P igual a 4 na fórmula que eu já deixei aqui em cima. Então, nesse caso, eu tenho T de 4 mais 1 igual a combinação de N 4 a 4. Nesse caso, o meu N é 8, então já vou substituir. Agora, o A, quem que é o A? O A é o próprio A elevado a... Quem que é o N é 8, menos o P que é 4, vezes o B, agora o B é 1 sobre A, que tem que ser elevado a 4. Então, o quinto termo vai ser combinação de 8, 4 a 4, tá? Que agora eu não lembro de cabeça, pausa um pouquinho o vídeo aí, Ulisses, já volto. 1 hora depois. Voltando, já calculei aqui, 8, 4 a 4 dá 70, certo? A elevado a 4 fica A elevado a 4 vezes 1 elevado a 4 fica 1 e embaixo fica A elevado a 4. Então simplesmente eu posso simplificar isso aqui. Então o meu termo médio, ou seja, o quinto termo é 70 e 70 é exatamente a alternativa D. Bom, no quinto exercício eu estou pedindo para calcular qual que é o termo independente de x. O que quer dizer termo independente? Vamos lembrar, termo independente
é aquele que não tem x na sua composição, não tem um termo com x no meio. O que quer dizer que não tem x? Quer dizer que o expoente do x é 0, ou seja, o que faz o x sumir? Vira 1. Então, nesse caso, o que eu estou querendo descobrir? Quando que o meu expoente vai dar 1? Então, eu não tenho ideia ainda de quem vai ser o p. Vamos tentar calcular um termo aqui qualquer, certo? O p mais 1, o termo p mais 1. E a gente, a partir dessa informação que eu tenho que ter o x elevado a 0 para ser meu termo independente, tá? Eu vou conseguir descobrir quem que é o meu p. Então, vamos só calcular quem que seria o termo, o p mais 1 dessa expansão. Então, é o seguinte, vamos lá. É combinação de n, p a p. Nesse caso, o n é 10, então já substituo o n por 10. Agora, fica o a. Quem que é o a? É x ao quadrado. Lembrando que o a eu tenho que elevar a n menos p. Então, fica 10 menos p. Lembrando de colocar parênteses para não dar problema na hora das contas. Vezes. Quem que é o meu b? É menos 1 sobre x ao cubo. E tem que estar elevado a p. Então, vamos colocar essas informações. Aqui, eu tenho 10p a p. O que eu faço? Eu tenho potência de potência. Então, eu tenho que fazer uma multiplicação dos expoentes. Eu fico com x elevado a 20 menos 2p, multiplicando, vezes... O que eu posso fazer aqui para ajudar? Eu já vou escrever isso aqui, para poder juntar o x, tudo na mesma base. Eu inverto a fração, eu vou escrever só esse pedacinho aqui, ó, como sendo x elevado a menos 3 e elevado a p, para não precisar escrever tudo de novo. Então, o que eu tenho? Isso aqui é a mesma coisa, o que eu posso escrever? Com a multiplicação, eu fico com x elevado a menos 3p. Certo? O que eu posso fazer é revisão de potências agora, 10p a p. Eu tenho potências de mesma base se multiplicando. O que eu posso fazer com os expoentes é realmente só somar os expoentes. Então, eu fico com 20, menos 2p menos 3p, eu fico com menos 5p. Então, essa aqui seria a minha expansão do termo p mais 1. Só que o que eu quero é quando esse x aqui tenha expoente 0, eu quero eliminar esse x, então o expoente tem que ser 0. Aí eu quero descobrir quem que é o p que satisfaça essa condição. O que eu preciso ter? Que 20 menos 5p tem que ser igual a 0. Qual o valor de p que satisfaz essa equação? Então, posso resolver, eu fico com 20 igual a 5p. Qual que é o número multiplicado por 5 dá 20? É exatamente o 4. Então, esse aqui vai ser o p igual a 4. Então, eu descobri quem que é o p. Só substituo. Agora, eu quero o termo p mais 1, certo? Nesse caso, o p eu descobri. Quem que é o p? P é 4, 10, 4 a 4, certo? Vezes x elevado a 0, que já substituindo por 4, isso aqui é 0. Então, combinação de 10, 4 a 4, deixa eu verificar aqui, 210. 210, acabou. Então, esse aqui é o termo independente, o termo que não depende de x, termo 210. Aí eu pergunto para vocês, qual que é o termo? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, sei lá. Apesar do p ser 4, o termo é o quinto, é sempre um a mais. Para calcular o ordinal desse número, eu sempre tenho que calcular o p e acrescentar mais 1. Então, isso aqui é 210, é o termo independente, 210 é a alternativa B, tá? E esse aqui é o quinto termo. Não está perguntando ali, mas só para informação, ok? Galera, esse exercício, ele está dizendo que o terceiro termo do desenvolvimento, tá? Dessa expansão aqui, ou seja, uma expansão que tem expoente 6, ela vai ter 7 termos. E eu estou dizendo que o terceiro termo vai ser exatamente isso aqui. Reparem que não tem t nesse terceiro termo. O que eu preciso? Calcular o t que satisfaça que isso aqui seja o terceiro termo disso. Então, a primeira coisa, eu tenho que descobrir quem que é meu p que eu estou procurando, tá? Eu sei que o terceiro termo, ele é equivalente a escrever p mais 1 igual a 3. E aí eu estou procurando quem que é meu p. Quem seria o p nesse caso? O p tem que ser 2. Então, eu sei que com o terceiro termo é gerado pelo p igual a 2. Agora, o que eu preciso fazer? Eu conheço o T3. Então, vamos lá. Vamos calcular quem que é o T3. Usando a fórmula, eu tenho o seguinte.
Quem que é meu N? O meu N é 6. O P é 2. Ok? A elevado. Quem que é o A? O A é exatamente U. A elevado a N, que é 6, menos o P, que é 2. Vezes o menos 2T, que é o B, elevado a 2. Só que quanto que vale isso? Esse T aqui é exatamente o 540U na quarta. Ok? Então vamos só identificar isso aqui. Tá? Aí o que que eu tenho? Combinação de 6, 2 a 2 é 15. U elevado ao quadrado vezes menos 2 elevado ao quadrado fica 4. E T elevado ao quadrado é T ao quadrado. Então eu tenho que tudo isso aqui tem que ser igual a o que eu tenho? 540 U elevado a 4. Opa, perdão. 6 menos 4 não é 2, é 4. É só para testar se vocês estão atentos, certo? Então vamos lá. Eu quero descobrir quem que é meu T. Primeira coisa, eu posso simplesmente dividir dos dois lados por U elevado a 4. Aí eu sobro o quê? 540 igual a 15 vezes 4 dá 60 T ao quadrado. Posso dividir dos dois lados por 60? Vai dar 9 igual a T ao quadrado. Então, nesse caso, T ao quadrado igual a 9. Quais são os possíveis valores de T? T pode ser mais ou menos 13. Eu não sei qual é o sinal dele. Não sei como é que pode ser. Pode ser os dois valores. E nesse caso, os dois valores, menos 3 e 3, é a alternativa C do exercício. Pessoal, esse exercício aqui, se a pessoa não tem nem ideia do que pode estar usando, ela pode ser persistente e tentar calcular quanto que vai dar isso aqui por meio das contas, fazer esse 1, 2, 3, vai até a 11ª conta. Primeira coisa, tem que levar 2 elevado a 10, que dá 1024, já dá um número grande. Então com esses aqui também vai ficar uma coisa bem grande de calcular. Mas tem como se a pessoa tiver tempo e vontade de fazer. Mas se a pessoa se der conta, isso aqui está parecendo muito com o binômio de Newton. Só que a gente teria que identificar quem que é o A e quem que é o B que aparece na fórmula. Observem que eu tenho 11 termos. E o N aqui em cima sempre aparece 10. Aí quem poderia ser meu N? Eu já poderia identificar de cara que o N é 10. Certo? Então pode ser um binômio de Newton. Só vamos verificar se aparece do jeito certo. Olhem só, aqui na frente sempre aparecia o A elevado ao N. Mas se eu colocar 1 elevado a 10, não tem problema, aparece. Vamos colocar o segundo aqui, ó. Já tenho 10 elevado a 1, só que o A aparecia com um termo a menos. Mas se eu colocar 1 elevado a 9, não muda nada, é a mesma coisa. Aí o 2 aparece, eu posso colocar como 2 elevado a 1. Lembrem que diminua aqui e aumenta aqui. Mais 10, 2 a 2, aí seria 1 elevado a 8, que não alterou em nada, vezes 2 elevado ao quadrado, já está aí, não tem problema. E agora, seguindo esse raciocínio, eu vou chegar até o 10, 9 a 9, aí eu teria 1 elevado a 1 e o 2 elevado a 9. E o último termo aqui é sempre 1. Então vocês estão vendo que está sendo uma expansão pelo binômio de Newton. E quem que é meu A? O meu A é 1 e o meu B é 2. Então nesse caso aqui, o que eu tenho? Isso aqui tudo, certo? Não era a mesma coisa que eu fazer 1 mais 2 elevado a 10. Esse aqui não é o A e esse não é o B. Então o que eu tenho? 1 mais 2 elevado a 10 dá tudo isso aqui. É um outro jeito de calcular essa conta. Mas isso aqui é exatamente 3 elevado a 10. E 3 elevado a 10 é a alternativa B. Pronto, bem mais simples de se resolver usando o binômio de Newton. O exercício 8 está pedindo que a gente calcule o quarto termo desse desenvolvimento aqui, que é 3x ao quadrado menos 1 elevado a 6. Então, o que eu preciso calcular é exatamente o quarto termo, que é o T4. Preciso mesmo encontrar quem que é o P que eu vou colocar aqui em cima. Eu já sei o N, eu já sei o A, já sei o B. Então, nesse caso, eu tenho que ter P mais 1 igual a 4. Nesse caso, P é 3. Então, quem que eu estou procurando?
Estou procurando o quarto termo, mas eu uso P igual a 3. Então, o T3 mais 1, que é o T4, vai ser N, certo? O N é 6, P é 3, o A é 3x ao quadrado, então coloque em parênteses para não se atrapalhar, 6 menos 3, vezes o B, que é menos 1, também em parênteses, elevado a 3, ok? Então agora é só fazer essa conta. Combinação de 6, 3 a 3, vai ficar 15, ok? Aí, não, perdão, 15 não, é 20, já errei as contas. 20, eu fico com isso aqui elevado a 3, aí 3 elevado a 3 é 27, vai ficar x ao quadrado elevado a 3, eu multiplico os expoentes, fica x ao cubo não, sexta, certo? 2 vezes 3, e menos 1 elevado a 3 vai ficar menos 1. Então o que eu faço simplesmente é multiplicar os valores, os números, o que aparece 27 vezes 2 vezes 20 vai dar 540, só que tem esse sinal negativo aqui, vai ter 540x elevado a 6, e o quarto termo, então, é que é menos 540x elevado a 6, que é a alternativa C. Então, já marquem aí a alternativa C do exercício 8. Pessoal, está pedindo para encontrar o termo independente do desenvolvimento disso aqui, tá? Termo independente, como a gente viu lá no exercício 5, se eu não me engano, é o termo que aparece a potência x elevado a 0. Então, eu tenho que, para descobrir o coeficiente do termo independente, que só vai ser um número, porque não aparece x, eu teria que primeiro descobrir qual que é o P que satisfaz essa condição, que faz o expoente do x ser 0. Então, a gente já começa com a fórmula Tp mais 1, a gente tem combinação de NP a P, o A vai ser 2x ao quadrado elevado a N menos P, ok? Vezes menos 1 sobre x, que é o B, elevado a P. A gente vai ter que fazer umas contas aqui, tudo envolvendo propriedades de potência. Então, a gente vai ter que relembrar o seguinte. Eu vou ter que fazer a primeira, eu tenho que elevar os dois termos a mesma expoente. Então, esse aqui vai ficar N menos P. 2 elevado a N menos P, não sei nem quanto que é, mas deixa aí. Agora, para o segundo, eu tenho que fazer x ao quadrado elevado a n menos p. Então, lembre que eu tenho que fazer a distributiva, eu tenho que multiplicar as duas. Então, eu fico com x elevado a 2n menos 2p, ok? Vezes, agora lembrando o seguinte, eu estou com x, para poder juntar com o de cima, o ideal é colocar ele no numerador, só que no momento que eu faço isso, eu tenho que inverter o sinal da potência. Então, eu posso inverter essa fração como sendo menos x elevado a menos 1 elevado a p. Tá? E depois a gente usa a propriedade de multiplicação. Então, olha só, eu tenho np a p, 2 elevado a n menos p. Na verdade, eu já poderia ter colocado n igual a 9, mas vamos deixar assim. Já que eu comecei errado, eu vou continuar e depois a gente troca o n por 9. Então, eu tenho x elevado a 2 vezes o n, menos 2p, vezes menos 1, eu vou separar os dois. Esse sinal da frente depende do p, então eu coloco menos 1 elevado a p, vezes x elevado a menos p, faço a multiplicação dos dois. Então eu tenho que separar isso aqui, é como se eu tivesse um menos 1 na frente. Então eu tenho combinação de np a p, 2 elevado a n menos p, vezes, agora eu posso juntar esses dois, eu já vou botar esse sinal aqui como sendo menos 1 elevado a p. Agora eu já posso juntar os dois aqui dessa forma, tem que, propriedade de potência, multiplicação de potências de mesma base, eu conservo a base E sobre os expoentes, eu fico com 2n menos 3p. Então, nesse caso aqui, o que eu preciso? Eu preciso que todo esse expoente aqui seja 0. Só que eu sei o valor do meu n. O meu n é 9. 2 vezes 9 menos 3p tem que dar igual a 0. Então, eu tenho 18 igual a 3p. Nesse caso, o p é exatamente 6. Então, o que eu preciso encontrar é o sétimo termo. 6 mais 1. Então, o T7 vai ser
9, combinação de n, o P é 6. 2 elevado a 9 menos 6 dá 3, vezes menos 1 elevado a 6, tá? E x elevado a 0, porque se eu botar 9 e p, vai dar exatamente o que eu queria, que era 0. Então sobrou, ó, 9, 6 a 6, vai dar 84, vezes 8, vezes menos 1 elevado a 6 vai dar positivo, e vai dar 84 vezes 8, que vai dar 672, e esse aqui vai ser o meu termo independente. 672 é o valor da letra E, alternativa E. Então, podem marcar a letra E aí. Só esse exercício é muito parecido com o anterior, só que ele não está falando o termo independente, ele já está dizendo qual que é a potência do x que eu quero. Lembre que no anterior a gente já usou o n, o expoente como sendo 0. Aqui eu só tenho que igualar lá no final a 4. Então eu tenho que começar desde o início para descobrir quem que é o p que eu vou utilizar para dar x elevado a 4. Então eu vou ter que expandir, achar o termo, certo? Então vamos só usar o termo, lembrando da forma. Tp mais 1 vai ser a combinação do n, que é 5, p a p. O a, que é 2x ao quadrado elevado a n, que é 5 menos p, vezes o menos 3 elevado a p. Então eu vou ter que descobrir qual é o p que vai me gerar um coeficiente, o expoente 4 no x. Então é só expandir essa conta. Tenho 5p a p. Lembrem que eu tenho que distribuir para cada um esse expoente aqui. Então fica 2 elevado a 5 menos p, vezes o x ao quadrado, quando eu levar o 5 menos p, eu tenho que distribuir multiplicando esses dois expoentes, porque é uma potência de potência. Então eu fico com x elevado a 10 menos 2p, vezes menos 3 elevado a p. Então o que eu preciso agora? Eu preciso que esse expoente todo aqui seja quanto? Seja 4. Então 10 menos 2p tem que dar igual a 4. Aí então 6 igual a 2p, então só subtraio 4 dos dois lados e esse 2 eu já somo dos dois lados 2p. Aí nesse caso o meu p é 3. Descobri o valor do p, então feito. Agora é só partir para a conta. E a gente verifica que se dá certo ali no final. Então olha só. O p é 3, então é o meu quarto termo, é o t, 4. Aí é 5, 3 a 3. Vezes 2 elevado a 5 menos 3, x elevado a 10 menos 2 vezes 3, que já vai ter que dar o 4 pelas nossas contas, mas a gente coloca para verificar se está certo, vezes menos 3 elevado a 3. Aí eu fico com o seguinte, o T4 vai ser o seguinte, 5, 3 a 3 vai dar 10, 2 elevado a 2 vai dar 4. Vai ficar x elevado a 4 e 3 elevado a 3 vai dar menos 27. Então o resultado já vai dar negativo, tá? Aí eu vou fazer as contas, que o T4 vai ser um valor negativo. 27 vezes 4 dá 108, vezes 10 dá 1080. X elevado a 4. Então, o coeficiente, eu não estou pedindo o termo, o coeficiente é o número que acompanha x elevado a 4, é menos 1080, e menos 1080 é a alternativa D. Fechou o carreto. Vamos lá. Galera, para encontrar o termo médio dessa expansão aqui, o que eu preciso primeiro? Verificar se existe um termo médio. Primeira coisa, se o expoente é 10, eu tenho quantos termos? Eu tenho 11 termos nessa minha expansão. Ok? Então tem 11 termos, então existe um termo médio, porque é um número ímpar, então vai ter uma quantidade de um lado e uma quantidade do outro. Quem seria o meu termo? Eu vou ter o termo como sendo o sexto termo, certo? Porque daí eu vou ter 5 antes e 5 depois. Então nesse caso, o meu sexto termo é o que eu estou procurando, mas eu quero encontrar quem que é o meu P. Nesse caso o P mais 1 tem que dar 6, então automaticamente o P é 5. Descobri o meu valor. Ok? Então eu quero encontrar quem que é meu termo médio, que seria o sexto termo. Então eu tenho que calcular o T6, que é a combinação de 10, que é o N, P, que é o 5, vezes o A, que é 2x,
elevado a 10 menos 5, vezes o meu y elevado a... o meu b elevado a p, então que é menos y. Então, combinação de 10, 5 a 5. Faz um pause aí que eu vou fazer a conta. 2 horas depois. 2 horas depois eu já fiz a minha conta. Combinação de 10, 5 a 5 dá 252 vezes. Agora vai ficar 2x elevado a 5. Esse menos aqui de baixo com o expoente ímpar fica menos. Então fica menos y elevado a 5. Agora eu tenho que fazer então 252 vezes 2 elevado a 5, que é 32, vezes x elevado a 5, vezes o menos y elevado a 5. Então eu já vou ter um número negativo aqui na frente e vai ter então menos, e 252 vezes 32 vai dar menos 8.064. X elevado a 5 e y elevado a 5. Isso aqui aparece na alternativa, peraí que já estão muito grandes essas alternativas, eu não identifico. É a alternativa B, fechou. Então tá, para fechar nossa lista, o último exercício aqui, o que a gente vai fazer é encontrar o coeficiente do termo que tem x elevado a 9, certo? Quando eu expandir isso aqui e encontrar todos os termos. Onde a pessoa, de novo, pode fazer a abertura das contas ou fazer o binômio de Newton, achar todos os termos e ver qual satisfaz que o x está elevado a 9. Mas o que a gente pode fazer mais rápido é tentar descobrir qual que é o termo que produz o x igual a 9. X elevado a 9. Então, só para relembrar, a gente vai usar a nossa fórmula do termo. Tá? O termo vai ser o seguinte. Eu tenho o n, que nesse caso é 7. O p, que eu vou querer descobrir. O a, que é 2x elevado a 3, na n menos p. Na verdade, o n é 7, já vou trocar. E agora, eu tenho esse menos 1 sobre 2x. O que eu posso fazer? 1 sobre 2x, já vou inverter porque eu quero juntar o x aqui. Então, já vou escrever como menos 2x elevado a... Peraí, vamos fazer com calma antes que a gente se atrapalhe. Vamos lá com calma. Vou botar menos 1 sobre 2x elevado a p. Então, a gente não sabe fazer a conta porque a gente não tem o p ainda. Eu tenho 7p. Aí eu posso distribuir aqui, já vou trocar o n por 7. Eu distribuo, fico 2 elevado a 7 menos p para cada um deles. Já no segundo, eu vou ter que fazer o quê? Eu tenho uma potência e potência, então eu tenho que multiplicar os meus expoentes. Mas aqui eu tenho que fazer uma distributiva. Aí eu fico com x elevado a 21 menos 3p. Já nessa aqui, o que eu vou fazer? Eu vou inverter a minha fração, certo? Para não ter problema e poder juntar as contas aqui. Então, eu vou ficar com quanto? Menos 1, certo? Ou já vou virar tudo, então já bota menos 2x, já inverto e troco o sinal, certo? Já troco o sinal ali de cima. Aí, então, o que eu tenho? 7p a p, 2 elevado a 7 menos p, fico com x elevado a 21 menos 3p, vezes, distribuo aqui também, menos 2 elevado a menos p, vezes, x elevado a menos p. E o que eu posso fazer agora, então, é juntar essas minhas contas aqui, ok? Juntar o meu x, e eu fico, então, com 7p a p, 2 elevado a 7 menos p, já com esse menos 2 já põe aqui junto com esse, então menos p, cuidado com o sinal, vezes x elevado a 21 menos 3 menos p, 21 menos 4p. Então o que eu estou querendo? Eu estou querendo agora o seguinte, que esse meu expoente aqui seja igual a 9, que é isso que eu estou procurando. Então vamos só resolver isso aqui, que 21 menos 4p tem que dar igual a 9. Aí então eu fico com 12 igual a 4p, o p é 3. Então eu já descobri meu p, agora é só fazer as contas, só com calma. Aí eu tenho o seguinte, vai ser o meu quarto termo porque o p é 3. Aí então eu tenho 7, 3 a 3, vezes 2 elevado a 4, vezes 2 elevado a menos 3, vezes x. Agora é o seguinte, 21 menos 4 vezes 3 tem que dar 9 pelas nossas contas. Aí então, eu tenho combinação de 7 3 a 3. 7 3 a 3 é 35.
2 elevado a 4, só que aqui o que eu posso fazer? Eu já posso fazer essa conta conservando a base e somando os expoentes. Fica 2 elevado a 1, 4 menos 3 dá 1. X elevado a 9, ok? Ah, perdão, já tem uma coisa que eu me esqueci aqui, tinha um negativo, olhem só. Então aqui tem que cuidar, não dá para fazer tão fácil assim. Vamos separar o seguinte, vamos voltar. Eu tenho 2 elevado a 4, só que daí eu posso separar isso aqui, ó. Lembrem que isso aqui fica, como aqui em cima é ímpar, já vai ficar um ímpar. Menos 2 elevado a menos 3, ok? Ou também, um jeito mais fácil de a gente fazer é calcular aqui. O que eu faço com esse aqui? Vamos usar a propriedade mais básica. 2 elevado a 4 vezes. O que esse menos faz? Faz inverter a minha fração. Então, eu vou ficar com menos 1 sobre 2 elevado a 3 vezes x elevado a 9. Então, 35 vezes 2 elevado a 4 é 16, ok? Vezes menos 1 elevado ao cubo fica menos 1 sobre 2 elevado ao cubo que dá 8, x elevado a 9. E aí o que eu posso fazer? Simplifico esses dois, dá para simplificar aqui em cima, vai dar 8. Vai dar um número negativo que vai ser menos 35 vezes 2, que dá menos 70 x elevado a 9. E menos 70 x elevado a 9, esse aqui é o coeficiente, então lembrando que quando eu quero o coeficiente, eu não quero o x elevado a 9. Então, o coeficiente é menos 70 e menos 70 é a alternativa B.